Queridos amigos e amigas, sempre uma alegria estarmos juntos, muita alegria. Que bom, que Deus nos abençoe, nos proteja sempre, que nós tenhamos sempre muita paz, muita luz, muita esperança. A alegria é grande quando a bondade de Deus também encontra ressonância em nosso coração. E nós vamos rezar juntos, né? Vamos refletir juntos, vamos acolher a palavra de Deus desta sexta-feira, dia 15 de julho. Olha só, a primeira quinzena nós já estamos encerrando praticamente com o dia de hoje, né? Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus sempre será luz em nossa vida. Feliz de quem ouve a palavra, de quem acolhe a palavra, de quem deixa a palavra criar todo um movimento dentro de nós. E o Evangelho desta sexta-feira, quando a Igreja também lembra de um teólogo, de um doutor da Igreja, São Boaventura, um franciscano, seguidor de São Francisco. Neste dia, então, vamos acolher o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus deste dia, desta sexta-feira, traz presente uma discussão de Jesus. Quando eu digo discussão, não é que eram atritos, mas eram trocas. Por quê? Porque eram pontos de vistas bem diferenciados. Jesus é a realização de tudo aquilo que os profetas foram anunciando, sinalizando ao longo da história da salvação. Jesus era o Deus feito homem. E olha só, ele era cuidado em todos os sentidos, né? Principalmente quando ele transgredia a lei. Mas não é que Jesus quisesse transgredir a lei. Jesus tinha consciência de que a vida é maior do que tudo. Claro que aqui a gente pode fazer um parênteses e dizer que nós estamos numa época em que a vida não é maior do que tudo. Se a vida fosse maior do que tudo, nós não precisaríamos andar armados, não precisaríamos ter leis. Olha, em alguns países, as leis que ainda tentam favorecer o aborto. Claro, cada um tem seu ponto de vista, mas diante da vida só nos cabe respeito e silêncio. Respeito e silêncio. Jesus veio ao mundo por causa da vida, do valor da vida. Por causa do valor da vida. No Evangelho de São João, Jesus diz: Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. O Evangelho desta sexta-feira tem como cenário a plantação de trigo. Vejam que o trigo, as oliveiras,
Vejam que a questão também das ovelhas, dos cabritos, é uma realidade pastoril, onde Jesus também faz acontecer sua vida, se envolve nesse contato com o meio ambiente, com a natureza, com a cultura. Mas Jesus, no envolvimento dele, ele se faz um humano, não se distingue de ninguém, mas não deixa de mostrar aquilo que é maior do que tudo, que é a vida. A lei judaica no sábado não permitia nenhum movimento. Olha só, eu já contei isso, mas isso me chama a atenção de que os judeus bem ortodoxos, né, bem fortes na lei, eles no dia de sábado eles vão para os hotéis, quem tem condições, é claro, e eles não podem chamar nem o elevador, porque é um esforço. Então vejam que ainda hoje continua o rigor da lei judaica. Nós não estamos contra os judeus, não. Onde tem um ser humano, nós sempre vamos ser a favor. Mas nós não podemos aceitar que uma lei diminua o elan da vida, o sentido da vida, o valor da vida. Os apóstolos de Jesus estão passando e lá tinha um campo de trigo, né, o trigal, e eles vão e colhem umas espigas para comer, eles estavam com fome. Opa, já tinha gente percebendo, dizendo, escuta, no dia de sábado não dá para fazer isso. E Jesus vai, ele conhecia as Escrituras, conhecia a palavra de Deus, ele recorda e recupera uma passagem onde Davi acabou no templo junto com os seus comendo os pães que eram feitos, tinham sido ofertados, né? E esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes, mas como Davi e os seus tiveram fome, comeram os pães que estavam lá no templo. E Jesus diz para eles, olha, vocês seguem a lei, mas olha o que Davi fez. E aí ele vai recordando outros fatos também. Na verdade, Jesus não deixa de dizer que a vida tem um valor infinito. Seguir Jesus é ter consciência de que a vida tem um valor infinito. Nós temos que cuidar a vida que está em nós, a vida que está em nossa família, nós temos que cuidar da vida daqueles que estão à margem da sociedade. Hoje, no Brasil, quantos milhões de pessoas estão abaixo do nível da pobreza? Isto é, estão numa situação de miséria. Nem todos dormem com o estômago satisfeito. E nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos que ter leis que permitam que todos tenham acesso à comida. Não é falta de terra, não é falta de sementes, é falta de distribuição, de partilha. Por que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães? Para dizer que se cada um de nós repartir o seu pão, todos terão pão suficiente. Então, que o Senhor nos ajude, nos dê a graça, nos cumule de muita fé, muita esperança, muita paz. E que nós também possamos viver a lei maior, a lei da vida, o cuidado com a vida. Nós não transgredimos a lei quando fazemos algo em prol da vida. Pelo contrário, nós permitimos que a lei encontre a sua ressonância, o seu sentido, o seu significado. Por que existem leis? Não é para massacrar a vida, é para proteger a vida. E se uma lei diminui a vida, ela não deve ser obedecida, nem deveria existir. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre, nos dê a paz. Que o Senhor ilumine o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Lembrando São Boaventura, nós lembramos o espírito de Francisco de Assis. Que nós possamos viver e ser instrumentos de paz e de amor nas mãos do Senhor. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.